Sim, nós temos sim, Nélio e Paulo, alunos da Venezuela, alunos da Bolívia. Nós temos hoje na UNILA 37 nacionalidades representadas. Então, desses 1.500, eles se distribuem nessas várias nacionalidades. Principalmente aqui, evidentemente, né, Colômbia, né, e Argentina, também Paraguai. Nós temos alunos desses países aí distribuídos na América Latina, mas além também, países da Europa também temos representação. Nós talvez sejamos, Paulo, uma das únicas universidades em que nós temos países com programas de bolsas específicos. Por exemplo, a República Dominicana, ela tem um programa de bolsas específico para os alunos dela virem estudar aqui na UNILA. E nós já tivemos vários outros programas e anualmente isso é renovado e buscamos novas parcerias por outras instituições. Para dar um exemplo, nós já tivemos um programa de bolsas da própria Itaipu, margem paraguaia, para os alunos do Paraguai aqui na UNILA. E todos os anos novas parcerias são consolidadas e a gente avança nesse sentido. Somos provavelmente uma das únicas universidades que recebe esse tipo de aporte, mas o aporte não é para a UNILA diretamente. O aporte é para o aluno se manter. Então a UNILA oferece os cursos gratuitamente para os alunos brasileiros e para os alunos internacionais. Eu gosto sempre de falar, a gente trabalha muito na meta de consolidar o que diz lá a nossa Carta Magna, né? A nossa Constituição Federal, no seu artigo 4º, que prevê que a República Federativa do Brasil deve trabalhar para consolidar a integração através da política, através da ciência, através da educação dos países da América Latina. Então, cada egresso da UNILA, que não é brasileiro, na realidade se torna um pequeno embaixador brasileiro, né, que leva também a marca dessa nação para o seu país quando se forma ou permanecendo trabalhando aqui no Brasil, né, com o seu ensino fortemente técnico que aqui recebeu, mas também profundamente humanístico e cidadão. Então é uma política estratégica para o Estado brasileiro de integração regional, integração internacional, né, de se colocar numa posição de destaque na política do continente latino-americano em termos da educação superior. O Luiz Carlos, que é do centro aqui de Foz do Iguaçu, pergunta o seguinte: se a direção da UNILA reconhece o grande índice de drogadição entre os seus alunos e quais as medidas de combate ao uso de entorpecentes realizados na instituição? Ah, perfeito, obrigado pela pergunta. Luiz Carlos. Obrigado pela pergunta, Luiz Carlos. Veja, Luiz Carlos, não há na UNILA um índice de drogadição diferente daquele em que a gente vai encontrar em qualquer outra universidade, uma instituição de ensino. Eu gosto sempre de lembrar, né, quando às vezes a gente discute essas questões relacionadas a membros da comunidade da UNILA e alguma situação que possa ter sido matéria de muito chamativa, né, o clickbait aí na mídia. A UNILA ela tem hoje 7.000 alunos. Né? Se talvez a gente pegar e somar todos os eventos que em algum momento apareceram na mídia, todas as situações que causaram algum tipo, né, de constrangimento social na cidade de Foz do Iguaçu, quantas pessoas será que isso envolveu? Né? Será que foram 50? Será que foram 100? Vamos chutar alto? 200, 300? Isso não dá 1% da nossa comunidade. Então, dizia um velho filósofo, né, que para você ter o senso da justiça, você também tem que ser o senso das proporções. Né? Então, proporcionalmente falando, esses problemas eles são realmente muito pequenos. Agora, eles existem e nós temos trabalhado para solucionar. Isso envolve parcerias com vários atores do município, envolve ter dentro da instituição ferramentas de acolhimento e de assistência. Então nós temos trabalho de psicologia, trabalho na área de saúde, que acolhe esses alunos, busca rastrear, faz parceria com o Poder Público Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, o CRAS, e os encaminhamentos necessários, né, e todo o atendimento e parceria que a UNILA pode oferecer para ajudar o Poder Público nessa linha, a gente oferece também. O professor Marcos Beato está dizendo aqui: eu gostaria de aproveitar a presença do reitor da UNILA, o Gleison Brito, e agradecer à UNILA pelo projeto de residência pedagógica que acontece nos colégios públicos, em especial no Paulo Freire, da Vila C, no qual sou um dos receptores. Depois ele põe aqui também que preceptor da disciplina de Geografia.
Agradecer à professora Mariana e outros acadêmicos da UNILA pelo trabalho realizado na antiga biblioteca, que foi reerguida através de projetos e parceria com a UNILA. Muitos alunos de Foz do Iguaçu hoje estudam na UNILA e, sem dúvida alguma, é o orgulho, o patrimônio da cidade, o reconhecimento do professor Marcos Beato, lá da Vila C. Que legal. Um grande abraço, professor Marcos Beato. De fato, nós temos muitas parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Turismo, em diferentes frentes, das diferentes áreas em que a comunidade da UNILA tem know-how para trabalhar e ajudar a constituir. Então, nesse caso, o exemplo que o professor Marcos traz do ensino, mas também nos hospitais, nas áreas nos postos de saúde, também na área da cultura. São várias frentes simultâneas em que a comunidade tem trabalhado aí e somado forças com o município. Professor Gleison, 12 anos de uma universidade, isso é alguém que está nas fraldas ainda, é recém-nascido, né? Está mal e mal começando. E o ambiente universitário, e aliás acho que é extraordinariamente ótimo isso, ele é efervescente. É ali que acontecem grandes debates, discussões de diversos polos, de diversas maneiras, de diversas visões. Agora, internamente na UNILA, a minha impressão é que o comando dela, com a sua atuação na reitoria e, naturalmente, junto com toda a equipe, talvez o grande mérito nesse período desde 2019, que você está à frente, foi dar uma apaziguada interna e fazer com que se possa permitir discussões que sejam saudáveis, produtivas para aquilo que é o objetivo de uma universidade. Concordas? Eu acredito que sim, Nélio. Nós temos realmente um período de mais, digamos assim, calmaria nas questões mais políticas internas, mas isso também eu acredito que se deve, como você muito bem trouxe, a UNILA ainda é muito nova, Nós temos aqui no Paraná instituições centenárias, o FPR, o TFPR, mais de 100 anos de história, E a UNILA tem só 12, então ainda é uma instituição decennária. Para qualquer instituição pública é ainda um período muito curto de funcionamento, e para uma universidade mais ainda, porque a universidade ela tem um período de latência enquanto você forma as primeiras turmas, enquanto a sociedade do entorno passa a fazer parte dela, e gradativamente, conforme o tempo passa, isso é natural, os membros da sociedade do entorno também têm laços com a instituição, porque dali se formaram, ou seus filhos se formaram, ou a própria pessoa se formou, e isso vai mudando um pouco também a própria percepção social. Nessa questão de ser uma universidade muito nova, em 2019 foi a primeira vez que a UNILA teve um processo eleitoral interno. Então as gestões anteriores também enfrentaram outro desafio diferente do meu. Qual o desafio? Eles eram gestores pró-tempores, então um gestor diretamente apontado pelo Poder Executivo Federal. A nossa equipe, que de fato, como você muito bem trouxe, Nélio, eu tive muita sorte de conseguir organizar uma equipe muito proativa, com espírito institucional muito profundo e que tem trabalhado diuturnamente para fazer a universidade avançar, mas também nós enfrentamos uma situação nova. Então, nós passando por um processo eleitoral, tendo aí a legitimidade total da comunidade por termos sido eleitos, isso naturalmente também reduz um pouco os tensionamentos internos, porque o processo de eleição é um processo que sinaliza para a comunidade aquela é a escolha da maioria dos membros daquela comunidade. Portanto, agora nós temos um período de mais tranquilidade para trabalhar. Evidentemente, dentro da instituição, como em qualquer outra, tem questões políticas, tem tensionamentos, mas eu acredito que sim, os últimos anos, eles são anos caracterizados por uma situação de mais calmaria, nas águas internas. E, consequentemente, de maior produtividade. Aliás, o professor Gustavo Vieira foi o primeiro reitor que veio residir em Foz do Iguaçu, É difícil entender essas coisas, Como foi com a Itaipu, por exemplo, Quando o Luna, Silvio Luna? Silvio Luna, Silvio Luna foi o primeiro que veio morar em Foz do Iguaçu para ser o diretor-geral da Itaipu. Esse negócio não é tão fácil de entender, mas, enfim, esse processo todo acontecendo e com muita contribuição para a sociedade de Foz do Iguaçu. Dante Quadra. Reitor, ainda sobre a questão da estrutura da UNILA, A gente sabe que aquele projeto inicial do prédio da UNILA, ele já foi... Eu imagino que você
que quase que 100% descartado já, né? E um novo modelo, um novo projeto que está sendo pensado. O que a gente já tem de certo em questão de estrutura de prédio para a Unila e a quanto anda tudo isso? Quando que a gente vai poder começar a ver a Unila em seus prédios próprios, né? E tendo sua vida própria, sem aluguel e sem coisa nenhuma. Perfeito, Dante. Dante, em janeiro de 2020, né, quando a Unila completou 10 anos de idade, um dos presentes que a Unila ganhou foi a pedra fundamental de um novo campus, o Campus Integração, que é um campus que fica ali na Avenida Tancredo Neves, próximo ao estacionamento, né, dos ônibus, vocês talvez devam conhecer. E que a partir daquele momento a gente começa num direcionamento, como eu falava antes, de construir uma infraestrutura mais sóbria, né, com prédios voltados ao ensino, pesquisa e extensão, dentro daquilo que coubesse no orçamento da Unila, que a gente pudesse planejar com mais firmeza e com mais clareza. Apesar de que o orçamento público federal, né, como a gente conversou um pouquinho antes, às vezes tem cenários que a gente não espera que possam acontecer anualmente. Começamos então ali a investir nosso recurso financeiro para a construção de prédios acadêmicos. Então, o primeiro prédio de aulas, ele começa a ser construído, já está quase encerrando, deve ser inaugurado no próximo semestre. Nós estamos caminhando com a licitação do segundo prédio de aulas, que deve correr licitação também no segundo semestre desse ano, e estamos caminhando com um projeto para o nosso terceiro bloquinho de aulas ali mesmo. Neste mesmo espaço, nós inauguramos, no ano passado, o nosso alojamento estudantil. Então, são alguns blocos com apartamentos para os estudantes que estão em vulnerabilidade social e que não podem se manter na cidade. São 244 vagas que esse alojamento oferece para os estudantes. E nesse mesmo espaço a gente tem também algumas áreas que a própria academia vem utilizando. Então, ali na frente nós temos, por exemplo, um auditório, nós temos ali algumas salas de computação, são espaços tanto para os estudantes quanto para a comunidade da universidade. Então, esse é o campus onde nós temos investido a maior parte da nossa energia. O campus Integração está se consolidando e a gente deve começar a usar daqui para frente como instância acadêmica mesmo e, portanto, a partir do ano que vem, a nossa perspectiva é uma redução gradativa dos aluguéis paulatinamente. Gasta quanto hoje? A Unila hoje gasta 10 milhões de reais por ano de aluguel. Infelizmente, a gente ocupa uma posição que não gostaríamos de ocupar, que é a posição do maior custo de aluguel da rede. Boa parte na sede administrativa, não? Na realidade, é a menor parte, né? Uma parte na sede administrativa, mas é a menor parte, na faixa de R$1 milhão, né? A maior parte está nas sedes acadêmicas. Então, nós temos ali o Jardim Universitário, né, do lado da UniOeste, e nós também locamos uma infraestrutura grande dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, né, onde funciona também uma parte dos cursos da Unila ali. O prédio acadêmico lá ao lado da UniOeste, ele pertence a quem? Ele é particular? Ele não tinha sido repassado para o governo federal, alguma coisa assim? Não, ele tem um proprietário particular, é o CEA, é o nome da empresa, né? E nós locamos esse prédio para manter ali um conjunto dos nossos cursos. Né? Boa parte, metade praticamente da Unila funciona naquele espaço. E o projeto futuro de prédio de aulas, onde deve ser? Então, no campus Integração, é ali, né? Ali que vai ser o nosso foco, o nosso projeto mais enfático, mas nós temos também trabalhado para resolver lá o problema do campus Niemeyer. Né? Construímos uma parceria bastante robusta aí com o Itaipu Binacional, com o Estado do Paraná. Nós estamos em conversação nesse momento, não está ainda por parte da Unila, né? Todo o processo já foi finalizado, passamos no Conselho Universitário, foi aprovado. Agora, isso encontra-se em discussão por parte do Itaipu Binacional. Então, nós temos conversado com o Itaipu Binacional para tentarmos chegar ao ponto final, né, na discussão dessa possível parceria. Qual seria a parceria? A parceria foi desenhada para que Itaipu Binacional aportasse um recurso para a Unila em contrapartida do que a Unila já investiu lá. Seria bastante simples. O problema é que a Unila, sendo uma autarquia federal, ela não consegue receber recursos diretamente em caixa. A questão do teto orçamentário, ela faz com que haja uma limitação muito grande para a captação de recurso extra-lei orçamentária. Então, a parceria envolvia o Estado do Paraná para que o recurso fosse aportado para o Estado do Paraná construiria para a Unila. Nós temos encontrado alguma dificuldade, né, mas temos conversado com o Itaipu na tentativa de buscar
a melhor alternativa, a melhor saída. Fato é que a Unila não pode ficar parada, aguardando os resultados, né, dessas possíveis negociações. Então nós temos caminhado a passos firmes para consolidar a infraestrutura e o principal foco hoje tem sido ali o campus de integração. A própria Itaipu poderia fazer construção e entregar para a Unila nessa parceria? Deixa eu até aproveitar e mandar um abraço aqui para o Gustavo Oliveira Vieira, está mandando seu bom dia aqui pelo Facebook. Me lembro de ter conversado algumas vezes com o Gustavo quando estava em toda essa negociação e ele, ainda reitor, já estava festejando que estava na reta de chegada e até agora ainda parado. Então a Itaipu, ela própria, poderia fazer essa construção de um espaço para fazer essa compensação, esse cotejo de contas? Pois é, Nélio, essa é uma das perguntas que a gente tem avaliado junto com eles têm avaliado junto com o jurídico, né, quais seriam as limitações. Nesse momento, não está muito claro se essa seria uma possibilidade, né, própria Itaipu construir. Não é comum, né, por parte da Itaipu, ela mesma fazer o processo de construção, tá? Mas nosso objetivo é manter a mesa de negociação e continuar conversando para tentar buscar soluções. Temos conversado com o Ministério da Educação, temos conversado com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria Geral da União, com todos os órgãos de controle, porque esse ali é um dos grandes desafios, na verdade, das obras que o Poder Executivo Federal tem, né? O Brasil tem 14 mil obras paradas. Então, são muitas frentes que têm se tentado criar, inclusive o Poder Judiciário recentemente criou o programa Destrava para tentar avançar nisso e fazer com que as obras paradas no país possam ser consolidadas, né? Encontrar alguma saída para terminá-las. Na Unila, especialmente agora no setor de ensino, de formação e tal, vou pegar o aspecto da medicina, com telemedicina, com tudo aquilo que contribuiu durante a pandemia com o município, especialmente aqui de Foz do Iguaçu, mas também de toda a região. O que é que tem de novo? O que está sendo projetado nesses ângulos do ensino de novidade que a Unila pode colocar em prática com seus alunos? Perfeito. Bom, muito bem lembrado, né, Nélio? Essa questão da telemedicina, ela auxiliou muito a comunidade nesse período de pandemia, porque o atendimento remoto, né, reduziu de maneira bastante significativa a necessidade da ida direta, né, das pessoas até o hospital e também, portanto, né, ajudando a reduzir a disseminação viral. Não foi só nessa frente, nós tivemos aí várias frentes em que as áreas da saúde da Unila, na Unila a gente tem a medicina, a gente tem a saúde coletiva, a gente tem também alunos da biotecnologia. Na verdade, se envolveram nessa questão outras áreas como a própria química, alunos da física também, porque a Unila produziu álcool glicerinado, a Unila produziu máscaras em impressora 3D, a Unila fez testes de PCR junto com o Hospital Municipal, fez os testes sorológicos também dentro da própria estrutura da própria estrutura da universidade. E para isso ela recebeu inclusive fomentos do Ministério da Educação, quase R$1 milhão a mais, né, ali durante a pandemia, um termo de execução descentralizada para que pudéssemos avançar nessa área. O curso de medicina da Unila, ele tem avançado de maneira substancial. Durante a pandemia nós formamos as primeiras turmas do curso de medicina, já formamos mais algumas turmas desde então. Estamos agora em processo para receber as comissões para avaliação do curso de medicina, finalmente. Mês passado nós recebemos uma comissão chamada CAMEM, que é uma comissão vinculada ao Ministério da Educação, para fazer algumas análises, acompanhar como é que está o processo de implantação do curso. Temos enfrentado alguns desafios, né? Nós temos só metade dos docentes com o número de vagas que foi pactuado com o Ministério da Educação até esse momento. Mesmo assim, conseguimos formar turmas, mas ainda enfrentamos esse desafio. E temos ampliado aí a questão das parcerias. Parceria com a Fundação Municipal de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, para que os nossos alunos possam penetrar nos campos de prática e atuar nessas diversas frentes. Temos alunos atuando em programa de pós-graduação, né, de internato, tanto no Hospital Municipal quanto no Hospital Costa Cavalcante. E essas áreas aí são áreas de frente em que o curso de medicina que tem um currículo diferenciado, que ele tem um currículo muito voltado também para aquele aprendizado para o autoaprendizado. Não é simplesmente o professor chegar na frente da sala e transferir o conteúdo, mas boa parte do currículo ele é feito em termos de pequenos grupos de estudo, onde desde o começo o aluno aprende avaliando casos concretos, né? Isso tem se mostrado muito, muito salutar
e muito positivo nesse sentido. A tendência agora é nós trabalharmos também junto com o Hospital Municipal. No que for possível, a Unila tem se colocado à disposição para que ele se transforme num hospital de ensino, o que teria alguns benefícios para o hospital, inclusive em termos de aporte de recursos, e vamos trabalhar internamente também para que a gente possa ter, em breve, uma pós-graduação na área da saúde, especificamente. Hoje a Unila não tem ainda mestrado na área da saúde, o que também é demanda dos próprios docentes do curso de medicina. Muitos médicos são docentes e têm alguma dificuldade em termos de capacitação. Sair para fazer um mestrado, doutorado, para eles é um desafio significativo. Então, esse é uma outra frente em que a Unila deve atuar no curto prazo. E agora mesmo foi aprovado, no Ministério da Educação também, um programa de bolsas, chamado PET, em que a Unila e a Secretaria Municipal de Saúde recebem do governo federal algumas bolsas para desenvolver projetos em parceria na área da saúde. Essa questão do hospital escola com o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, há alguns anos vem sendo aventado. Em que situação está isso? Há possibilidade de, num curto prazo, isso acontecer? Sim, a possibilidade existe. É importante deixar claro que a questão do hospital, do hospital de ensino, é uma questão especificamente do hospital, é de gestão do próprio hospital. Ele é que propõe, se for do seu interesse, transformar-se num hospital de ensino. O que a universidade pode fazer é auxiliar nesse processo com algumas demandas. Então, a título de exemplo, ter alunos ali executando atividades acadêmicas, oferecer ferramental, biblioteca, computador, acesso a portais de livros periódicos científicos para que os alunos possam ter livre acesso e consultar e estudar, alguma questão de infraestrutura. Então a Unila tem se colocado à disposição. Mas a decisão seria local? A Fundação Municipal de Estudo de Saúde pode decidir isso? Na verdade, é no Ministério da Educação, né? Ele vai fazer a solicitação, ele pode decidir solicitar, e cumpridos os critérios, tem uma legislação para isso, tem alguns níveis de hospital, são pelo menos 2, né? Dependendo dos critérios que se cumpra, aí é concedido ou não esse status de hospital de ensino. Gleison Brito, reitor da Unila conosco. Cida Costa. Olha, daria para a gente ficar o resto da tarde aqui com o reitor, porque é tanto questionamento. A gente lembra da época do professor Eljo, a gente acompanha a Rádio Cultura na sua história, acompanhou a implantação da pedra fundamental e todo o trajeto histórico, enfim, uma série de situações. O senhor falou agora há pouco que no curso de medicina ainda falta pessoal, é isso? Profissionais para dar aula, enfim. O que está impedindo? Porque a gente sabe que tem professores que vêm e voltam, né? Usando o aeroporto de Foz. Aonde está o impedimento para que esse público não venha, tem que morar aqui, pode ir e voltar? Como é que é? Por que está com esse problema? Agradeço a pergunta. Na realidade, o grande desafio aqui é a vaga. A Unila, ela tem hoje aproximadamente 60% das vagas para professor que foram acordadas com o Ministério da Educação lá quando ela foi criada. Então, nós citamos aqui a questão do curso de medicina. Ele tem 50% só do número de docentes que deveria ter. Então, ele deveria ter 60 docentes, tem ali aproximadamente 35 docentes. Mas nós temos cursos que deveriam ter um mínimo ali de 16 a 18 e estão funcionando com 5 ou 6. Como que supre? Como que dá as aulas com essa falta? Pois é, não supre, né? O que acontece é que esses docentes acabam ficando sobrecarregados e eles têm que ocupar quase 100% do seu tempo com aula. Então eles estão quase o tempo todo em sala de aula, o que compromete o tripé constitucional que as universidades precisam fazer, que é ensino, pesquisa e extensão. E como é que faz? Bom, a briga com o Ministério da Educação. Fica de lado. Então nós temos aí, toda vez que eu vou a Brasília, eu estou lá batendo na porta do Ministério da Educação, conversando com o pessoal de gestão de pessoas, para tentar conseguirmos que novas vagas do Ministério sejam aportadas para a universidade. Na realidade, quem cria as vagas é o Poder Legislativo. Faz alguns anos que o Poder Legislativo não tem criado vagas. Quem distribui as vagas é o Poder Executivo. Então, nós temos ali brigado com o Ministério da Educação, brigado no sentido, né, de articulação política para tentar essas vagas, mas esse é um dos grandes desafios. Desde 2018, pelo menos,
a Unila não recebe novas vagas. Então, a gente não tem podido atender em 100% a demanda dos nossos cursos. Eu vou fazer um parênteses aqui. Toda vez que se fala em Unila, primeira mensagem que vem na minha cabeça, eu acho que de muitas pessoas, é o curso de medicina. Mas a gente sabe que tem muitos outros cursos de engenharia, uma demanda muito grande. Então fica aqui. Eu acho que a Unila precisa aproximar mais da sociedade para nos contar, para nós da imprensa, para os moradores de Foz do Iguaçu, os cursos de extensão, as ações sociais que esses cursos trazem. Então, assim, toda vez que fala em Unila, todo mundo já vem. Curso de medicina. E aquela preocupação. Os médicos vão se formar, ficar em Foz, era uma outra conversa também que sempre se tem. Então, acho que a Unila precisa cada vez mais vir mais próximo da sociedade para contar isso que o senhor está nos contando hoje. E eu aproveito e engata a pergunta do César Augusto Sisti, que pergunta para o reitor Gleison exemplos de pesquisas e projetos promissores que estão sendo desenvolvidos pela Unila. Perfeito. Que é exatamente nessa linha da universidade se comunicar melhor com a população. Uhum. Perfeito, eu agradeço as observações. Cida, a gente está absolutamente de acordo, então sempre agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês e falar um pouquinho da Unila, porque isso é fundamental, né? Aumentar a nossa penetração no tecido social, fazer com que a comunidade conheça, né, o que está acontecendo no interior da universidade, romper os muros, né, da academia. Isso para nós é uma linha de frente, né? Temos trabalhado. Eu acho que isso melhorou bastante já, né, nesses últimos anos, né? Mas é uma coisa que a gente nunca pode parar, né? A gente tem que continuar insistindo. Eu brinco com o meu pessoal da comunicação, né, que só vou ficar satisfeito quando a gente começar a fazer pesquisas de top of mind, circular por aqui e perguntar, fala em uma universidade. Se não for a Unila a primeira, não estou satisfeito ainda com a penetração social. Bom, a Unila tem desenvolvido um conjunto muito amplo, né? São mais de 300 pesquisas que acontecem simultaneamente, mais de 100 projetos de extensão que acontecem simultaneamente em várias áreas do conhecimento, né? Então, a gente tem, para citar alguns exemplos, a Unila, no período recente, foi contemplado com um edital da Eletrobras, ganhou R$1 milhão para construir uma casa de gasto zero de energia. O objetivo dessa casa é fazer pesquisa em termos de sustentabilidade. Querem quebrar a Copel. Mais ou menos. Isso vai ser construído ali no campus Integração e vai ser uma ferramenta de pesquisa dos professores da área de engenharia, da área de sustentabilidade, né, da área de energias. E o objetivo grande é uma estrutura em que você possa desenvolver pesquisas para ver quais seriam os melhores desenhos, né, para que a gente tenha o menor custo possível, né? O nome é NZEB, quase Near Zero Energy Building, uma construção de quase zero custo de energia. Então, quase R$1 milhão foi recebido pelos nossos docentes para esse projeto de pesquisa em específico. Na realidade, a gente tem uma quantidade muito grande de recurso captado todos os anos. Em geral, a Unila tem até uma dificuldade de usar o recurso que ela capta por parte dos docentes nos seus projetos, em função da questão do teto orçamentário, né? Todos os anos, a gente capta mais recurso do que o Congresso Nacional aprova que a gente use. Então, é sempre um desafio. Para isso, a gente tenta usar as fundações de apoio, que são uma forma, né, de dar vazão a isso. Mas nós temos, como a Cida bem colocou, 5 engenharias, né? Então são vários projetos nas áreas de engenharias. Nós temos na área de cultura, na área de extensão, nós temos projetos que estão sendo consolidados com muita força na parte do espanhol como língua estrangeira nas escolas. A Unila tem contribuído muito. Cursos de português para estrangeiros, a Unila tem ofertado também aqui para a nossa comunidade. Nós temos na área dos livros, por exemplo, né, na área da educação, uma série de projetos com a Parceria Municipal de Educação, onde os alunos vão para a biblioteca e tem ali professores especializados para auxiliar os alunos no começo do contato com a literatura, né, no aprendizado da vida intelectual, no começo do contato com esse mundo, né, do ensino, com esse mundo da literatura, para citar alguns exemplos nessas áreas, né. Nós temos projetos na área de música, projetos na área de cinema, projetos na área de química, de física. Os docentes estão nos cursos de licenciatura, por exemplo, atuando nas escolas, onde os próprios alunos fazem estágios para aprender a parte pedagógica, mas os docentes também estão atuando nos
pronto atendimentos de saúde no Hospital Municipal, no Hospital Costa Cavalcante, junto com os discentes, tanto da área de saúde coletiva quanto da área de medicina. Então são muitas frentes simultâneas e muitos projetos simultâneos que estão acontecendo na universidade e que me parecem, elas auxiliam, né, o poder público municipal a fazer valer, né, a fazer acontecer, né, as diversas frentes aí que o Estado precisa garantir que aconteçam na saúde, na educação, na ciência, né, no município aí de Foz do Iguaçu. E com certeza, quanto mais próximo, mais vai estar auxiliando a população como um todo. Professor Gleison Brito, já que não dá para tratar tudo, o que você ainda gostaria de destacar quanto Unila, já que estamos caminhando para o finalzinho do programa? Maravilha. Olha, Nélio, eu sempre gosto muito de, quando tenho oportunidade, né, de estar conversando com vocês da mídia, de destacar a Universidade Federal dos Iguaçuenses. Eu gosto muito de relembrar a importância de que a sociedade de Foz do Iguaçu enxergue a Unila como sua universidade, né? Eu também gosto de brincar que quando a gente vai ter um nível satisfatório de penetração social, né? Quando a gente perguntar se alguém qualquer na rua conhece a Unila e a pessoa responder, claro, é a nossa federal, porque é a Universidade dos Iguaçuenses, ela é uma universidade federal, sim, ela também é uma universidade que tem um viés internacionalista, sim, mas mais do que tudo, esse é o berço dessa universidade. E é para Foz do Iguaçu que a gente quer trabalhar, é para Foz do Iguaçu que a gente quer construir um conjunto aí de ferramentas que as universidades podem oferecer para que a nossa comunidade tenha esse benefício e esse acesso. É importante lembrar, às vezes a gente também se pega percebendo que nem todo mundo conhece a Unila no seu detalhe. Por exemplo, às vezes a gente pega pessoas perguntando quanto custa estudar na Unila, né? Lembrar que a Unila é uma universidade pública gratuita, ninguém paga para estudar na Unila, seja no curso de graduação, seja no curso de pós-graduação. Na realidade, você pode até receber uma bolsa para estudar na Unila, dependendo do curso que você for fazer, dependendo do nível, do tipo de estudo que for ser desenvolvido. Então, é uma universidade pública com educação de excelência, ali os alunos recebem uma formação profundamente técnica, mas também uma formação humanística e cidadã. Então, é federal, é internacional, mas é dos iguaçuenses. Gostaria de deixar esse destaque aqui para a nossa sociedade. Gleison